Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e no vídeo de hoje vamos falar sobre cargas de dados. Eu vou mostrar como fazer carga de dados usando o XPCMD Shell, uma Extended Storage Procedure do SQL, o BCP, que é um utilitário de Command Prompt, o Book Insert, que é um Transact SQL, um comando do SQL Server, além dos serviços do Azure, o Azure Data Factory e o Azure Data Flow, dois serviços de Data Movement, de movimentação de dados para Big Data e Analytics. As origens de dados vão ser os arquivos a partir do meu disco local, de um Data Lake e o SQL Server, como origem e como destino. E os dados serão carregados a partir de arquivos TXT, CSV, TSV, separados por ponto e vírgula e separados por tab. Eu separei um arquivo aqui, um TXT. Ele contém dados e os dados eles estão armazenados em tamanho fixo. Aqui é o diretório onde ele está, unidade K temp. E aí, a cada tantas posições começa ou termina um campo. É um arquivo com cadastro de lojas, então você tem o código, depois tem o nome da loja, depois tem o tipo de loja que é, depois a cidade, estado, endereço, CEP e uma classificação, tudo com campos fixos. Eu vou mostrar a forma mais simples que eu conheço de fazer essa carga. Primeira coisa é determinar a largura da massa de dados. Então, eu abri aqui no Notepad++, ele tem um contador aqui, ali embaixo que mostra a coluna ou a posição que o cursor está. Então, eu coloco o cursor lá na ponta, lá na frente, e ele mostra que tem 122 posições. E é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma tabela com 122 posições para fazer uma carga em bloco. Então, eu separei aqui, eu criei um banco de dados chamado carga, exclusivamente para eu fazer as cargas, e eu vou criar uma tabela, também chamada carga, com uma coluna, que eu vou chamar de coluna, de char de 125 posições, que cabe o dado completo. Então, está criada a tabela, deixa eu dar um select nela aqui. Tira essa parte e roda. Olha lá. Então, tá vazia a tabela, e eu vou fazer uma carga, vou pegar esse arquivo, não importa o tamanho que ele tenha, e vou jogar para dentro dela como se fosse um staging. Para isso, eu vou usar a Extended Storage Procedure XPCMD Shell. Então, eu vou fazer um insert aqui, insert na tabela de carga, e para fazer esse insert, eu vou executar a XPCMD Shell. O que ela faz? Ela permite que de dentro do SQL eu passe para ela um comando de Command Prompt, do DOS. Então eu vou fazer um dir aqui para testar. Então dir k/temp, que é o diretório, a pasta onde está esse arquivo de dados. Então eu vou só executar a XPCMD Shell e ele retorna como se eu estivesse no Command Prompt, retorna o resultado do comando dir. Tá aí, mostra o tamanho do arquivo, listou o arquivo. Agora eu vou dar um type, Type também é um comando de Command Prompt que ele printa um arquivo texto, o conteúdo de um arquivo texto. Então eu coloco type k temp /clientes.txt e roda. Beleza. Então esse type ele executou o comando abrindo, mostrando o conteúdo do arquivo, e esse conteúdo ele jogou para dentro da tabela. Então ficou desse jeito aqui, Parece que os campos estão deslocados, mas não é. Se eu colocar aqui como texto a resposta, dá para ver que os campos continuam com tamanho fixo. E aí eu faço um outro comando, faço um script para pegar da posição 1 à posição 10 é o código, da posição 11 à posição 20, por exemplo, é o nome da loja e assim por diante. Vamos fazer isso então. Primeira coisa, eu vou pegar uma linha qualquer aqui para eu poder medir, Dou um copy nessa linha, vou copiar para dentro de uma outra janela qualquer, porque aí eu vou medindo a posição, em que posição começa cada campo. Então, abro uma janela nova aqui e colo o campo. Então, vamos lá. O código vai da posição 1 até a posição 13. Então, eu vou lá, select substring da coluna, da coluna chamada coluna, da posição 1 à posição 10, mais ou menos, from carga, e roda. Tá aí, pegou o código já. Agora eu vou fazer isso para mais colunas, vou colocar código, vírgula. A próxima coluna, vamos dar uma olhada aqui na posição dela, substring da coluna coluna.
a partir da posição 13, 30 posições. Tá aí, já temos aí a loja. Substring é a mesma coisa. Aqui é a posição que eu tô vendo aqui, 44. 15 posições a partir da 44. Então temos o tipo. Tá aí. Mesma coisa para a próxima coluna, que é a cidade. Posição 60. Substring, a partir da posição 60, 15 posições. Aí a gente tem a coluna de cidade. E assim sucessivamente. A carga foi instantânea, mas dá um pouco de trabalho aqui na fase de criação do script. Mas uma vez criado, você pode reutilizar. A próxima demonstração, eu vou criar uma tabela aqui, né? Vou criar uma tabela chamada clientes com mesmos dados, né? Só que a tabela já é estruturada com os dados. E eu vou usar um outro método para carregar esses dados. Então, dou um select na tabela que eu acabei de criar. Ela está vazia, né? Tabela de cliente. Tá aí, tem todas as colunas. E a estrutura dela é a mesma, né? Código do cliente, nome do cliente, nome da loja, canal de vendas, município, estado e assim por diante. O próximo método que eu vou usar é um método de command prompt. Vou executar no command prompt, que é o BCP, que é o Bulk Copy Program. É um utilitário bastante antigo, vem desde as primeiras versões do SQL Server, mas continua sendo simples e eficiente de usar. Eu separei aqui um outro arquivo com o mesmo conteúdo, mas em um formato diferente. Esse arquivo é um formato TSV, que ele é separado por tab, ou seja, o conteúdo dele está separado por tab. Cada coluna é separada da coluna seguinte por um caractere tab. Poderia ser ponto e vírgula, poderia ser vírgula, poderia ser pipe, enfim. Nesse caso é um tab. Eu vou mostrar como é que se carrega esse arquivo usando o utilitário BCP. Deixa eu voltar lá para minha tabela que eu criei, mostrar que ela está vazia e vamos lá para o BCP. Então, o comando BCP, a sintaxe é a seguinte: BCP, o nome do banco de dados, carga, nome da tabela, cliente, in, o nome do arquivo, né? Se eu não tiver na mesma pasta, eu coloco o caminho completo da onde está o arquivo, .tsv, -t, que é Trusted Connection, -c. E aí eu rodo e a carga acontece muito rapidamente, carregou lá as 21 linhas de dados, deixa eu fazer um select, tá aí. Bom, eu carreguei da forma mais simples, né? O comando mais simples, porém, eu tenho aqui alguns problemas. Como o arquivo tem acentuação, quando ele carregou para dentro do banco de dados, houve uma conversão dos data types do code page e gerou alguns caracteres indesejados. Então eu vou limpar essa tabela, e esse é um problema crônico quando os dados têm acentos, né? Ou seja, a gente sofre com isso o tempo todo porque no português as coisas que a gente escreve têm acento. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Limpei a tabela e vou executar o comando BCP de novo. Tá? BCP, o nome do banco, o nome da tabela, in, o nome do arquivo e o caminho, se for o caso. Aqui não precisa porque eu estou na pasta. -t, que é Trusted Connection, né? Conexão Trusted, ou seja, o meu usuário do Windows é o mesmo usuário do SQL, não preciso passar. -c, que é caractere, -c maiúsculo, que define o code page, ACP, que é ANSI Code Page. E roda. Beleza? Copiadas as linhas. E isso resolve a questão de conversão, né, dos caracteres especiais, os acentos, cedilha e coisas do tipo. Então tá aí, ó, Vitória, Empório, São Paulo, tudo resolvido. Agora eu vou fazer a carga de um outro arquivo com o mesmo conteúdo, em um formato diferente, só que agora é o formato CSV, separado por vírgulas ou ponto e vírgulas, que costuma ser um dos formatos mais populares. Exatamente o mesmo conteúdo. Os arquivos que eu tenho carregado, eles são arquivos sem o header, né? Sem a primeira linha ser o nome das colunas. Isso é opcional na hora de gerar o arquivo e na hora de importar. Mas é tratável, né? Se você quiser pular a primeira linha ou desconsiderar a primeira linha, você pode. Eu vou limpar de novo a tabela, tá aí, tá vazia, e vou fazer um outro comando BCP carregando esse arquivo CSV para dentro da tabela. O comando é bem parecido.
BCP, database e tabela, in, o nome do arquivo, o caminho, menos T, maiúsculo, é Trusted Connection, e aí menos T minúsculo, que é o separador, né, o terminator de campo. Eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, menos C, que é caractere. Carreguei, agora vamos ver o resultado. Tá aí, os dados já estão carregados e funcionou direitinho. Vamos para a próxima carga. Antes disso eu preciso limpar a tabela com truncate. Truncate table cliente, select from cliente. Beleza, a tabela está vazia. E agora vamos usar o book insert, né, que é um transact que consegue interagir com dados a partir do disco, a partir de uma área de rede. Então, book insert cliente from o caminho de onde está o arquivo, vou usar o CSV, determino o formato, determino o separador de campo, que é o ponto e vírgula nesse caso, e mando rodar. Beleza, carregou e beleza, estão aí os dados. Só que voltou o problema da acentuação, né? Novamente, meu arquivo acentuado, esse é um problema crônico em português, sempre vai existir. Eu preciso definir para ele, né, informar para ele qual é o padrão de code page. Nesse caso aqui, tem um código de code page, eu coloco code page igual a 65001. Vou dar um truncate novamente, limpar a tabela e select para mostrar que ela está vazia e rodo o comando de novo, né, agora com code page. Beleza? Carregou os dados e vamos dar um select e olhar lá o conteúdo. Tá aí, as acentuações foram mantidas, né? Eu resolvi mais esse problema de acentuação, de compatibilidade, né, com caracteres especiais durante as cargas. Minha próxima carga vai ser agora em um serviço do Azure, né? Aqui eu estou usando um SQL Server instalado on-premises, pode ser instalado na nuvem também, mas tem um Windows no meio. E agora eu vou entrar dentro do Azure em um serviço PaaS, né? Plataforma como serviço, chamado SQL Database. Então, é um serviço gerenciado do Microsoft Azure, onde eu tenho lá um serviço de banco de dados disponível para usar. Então, pego aqui o endereço, eu já tenho um serviço provisionado, pego o endereço desse serviço, que é basicamente uma URL, e vou fazer uma conexão aqui no Management Studio para esse serviço. Vou usar a conexão com segurança do SQL, passa usuário, passa senha e conecta nesse serviço. Eu tenho um banco de dados lá, também chamado carga. Ele está conectando aqui. E dentro desse banco de dados, tá aí, conectou. Vou abrir os databases, ó. Então chamei de carga Azure, o banco de dados, e eu tenho uma tabela já disponível dentro desse banco de dados, chamado cliente, com essa mesma estrutura que a gente tem usado até agora nessas demonstrações. Quando eu uso o SQL Database, se eu não tiver um Management Studio disponível, na própria interface no portal do Azure, eu tenho um Query Editor que eu posso usar para conectar, para interagir com esse banco de dados. Então eu coloco aqui usuário e senha, do mesmo jeito que eu fiz no Management Studio. E aí abro o banco de dados e dou um select nessa tabela aí, na tabela cliente, para ver o conteúdo. Result set está vazia, a tabela. E agora eu vou fazer uma carga dos dados a partir do arquivo que está na minha máquina via BCP e direto para o SQL Database no Azure. Então lá, BCP, nome do banco, ponto, nome da tabela, in, nome do arquivo, né, que está na pasta, menos U, o usuário, menos P, a senha, menos S, o nome do servidor, que aqui é uma URL, o endereço do SQL Database no Azure, menos C maiúsculo, o code page. Manda executar e fez a carga a partir de um arquivo da minha máquina para dentro do SQL Database. Tá aí, ó, os dados carregados bonitinhos a partir de um arquivo separado por tab. Beleza, deixa eu abrir a conexão, né, no mesmo SQL Database do Azure, aqui no Management Studio. Tá aí, os dados estão carregados. Deixa eu mostrar aqui a versão, né? Então não estou mais de um
em um serviço SQL Server tradicional. Eu vou pegar aqui a @version para mostrar que essa conexão é a um serviço do Azure, então Microsoft SQL Database. Agora, a próxima carga eu vou fazer a partir de um cenário um pouco mais realista, que seria ter os dados em um Data Lake. Então, vou entrar aqui no Storage Account, que é o meu Data Lake, Container. Vou criar um container novo, chamado carga. Tá aí. E vou carregar os dados para dentro dele. Né? Então, isso é um Data Lake, ou seja, um lugar centralizado, gerenciado com todos os arquivos. Tá aí, vou carregar o arquivo para dentro desse Data Lake pela própria interface do Azure. Então, ter os dados centralizados, né, de uma forma que todos os usuários, todos os cientistas de dados consigam consumir esses dados. É para isso que serve o Data Lake, né, um centralizador de dados, de artefatos de dados. Eu vou limpar novamente a tabela. Essa é a tabela que está dentro do SQL Database, né, o serviço do Azure. Então, dá um truncate nela novamente. Deixar a tabela preparada para a próxima carga. Então, executo o truncate. Mostra que a tabela está vazia. Ok. E agora eu queria apresentar para vocês uma outra ferramenta, né? Uma outra forma de carregar os dados para dentro do Data Lake. É o Azure Storage Explorer. Então, através dessa ferramenta, que é uma ferramenta client, né, você instala na sua máquina, você consegue navegar dentro dos blob storages, né, dos storages do Azure, todos eles, e dentro do Data Lake também. Então, estou vendo aqui o arquivo que eu carreguei através da interface do portal do Azure. Eu vou apagar esse arquivo a partir daqui, né? Então, excluir. E vou carregar novamente, mostrando que é bem ágil, né? Bem fácil fazer manualmente a carga do arquivo a partir dessa ferramenta. Então, está aqui o arquivo, manda carregar, né? E aí eu posso fazer uma carga sem precisar entrar no portal do Azure. Tá aí o arquivo carregado. Eu vou apagar esse arquivo, porque eu vou carregar ele através de um outro método que é o azcopy. Aí sim também é um comando de command prompt, pode ser utilizado via PowerShell também. Azcopy, deixa eu mostrar. Então, é um executável que você pode instalar, um app que você pode instalar, tem versão para Windows 64, 32 e assim por diante. Opa, deixa eu dar um refresh aqui, ó, tá vazio, né? Então, estou olhando pelo portal do Azure, o conteúdo do meu Data Lake. E o azcopy, o comando é o seguinte, azcopy, eu vou fazer uma cópia, tem sync, tem outras coisas, do arquivo, né? Então, estou na pasta do arquivo, não preciso colocar um endereço, para esse endereço aqui, que é o endereço do meu Data Lake. Então, coloco aqui meu datalake.blob.core.windows.net/carga, que é o nome da pasta, e venho aqui para pegar o token SAS, né, a chave de acesso temporária do Data Lake. Então, é esse aqui, ó, SAS token. Eu copio essa chave e colo na sequência lá, junto com o nome. Beleza? Tá carregado. Olha lá, um arquivo carregado. Um arquivo transferido. Vamos entrar lá agora para ver, né, na pasta. Aqui, container, carga. Tá aí. O arquivo foi carregado novamente. Beleza. Agora, a próxima ferramenta que eu vou utilizar é o Data Factory. Aí sim, é uma ferramenta especializada em orquestração de movimentação de dados. Então, primeiro eu vou carregar de uma forma bem simples, né? Então, já tenho o dado dentro do meu Data Lake. O Data Factory pode ser utilizado para carregar o dado no Data Lake, né? O arquivo de uma área da sua rede ou a partir do seu banco de dados para o Data Lake. E agora o que eu vou fazer é do Data Lake para dentro do SQL Database. Então, eu escolhi ali o conector, minha origem vai ser um Data Lake Store, coloco minhas credenciais aqui, subscription, coloco o endereço do Data Lake, faço um teste de conexão, beleza, funcionou.
Ok, está criado o conector. Então, dentro desse conector, eu vou apontar para a pasta, né, ou para o arquivo, nesse caso vou apontar para o arquivo, tá aí o arquivo, next. Agora eu determino, né, ele já fez o reconhecimento automaticamente, mas aqui é onde eu determino o separador de coluna que ele já identificou como o tab. Aqui existem outros tipos, né, vírgula e assim por diante. Já reconheceu aqui, ó. De novo, o problema da acentuação, né, até nessa interface, que é um pouco mais inteligente, mas o problema persistiu. Como é que eu resolvo isso? Eu venho aqui em Advanced, escolho em Encoding e escolho o TF7. E aí ele resolve a questão da acentuação. Continuando, agora eu vou definir o destino, né? Essa é a origem, dou next aqui e de novo entro na tela de conectores e coloco o SQL Database como um conector, passo minhas credenciais, passo o endereço do servidor, passo o nome do banco de dados, passo o usuário, passo senha aqui, faço um teste de conexão, conectou beleza, ok. Então, dou um next. Eu já tenho a tabela criada, então defino que a tabela vai ser o destino da carga. Ele já fez a conciliação entre as colunas, aqui. Vamos voltar aqui na tabela para olhar se ela está vazia mesmo. Beleza, tá vazia. Então, tá no Azure, tá aqui, ó, endereço. Vamos voltar lá no Data Factory agora. Next. Next. Bom, tá aqui um resumo do pipeline. E vamos deixar rodar. Tem um monitor onde você pode acompanhar as cargas, né? Então esse é o feedback, o histórico de cargas dos pipelines que você criar. Clico aqui para ver. No óculos. Então tá aí, a carga já ocorreu. Aqui tem uma série de informações na origem, destino, o que ele trafegou de dados, quantas linhas, quantos bytes, quantos gigas, quantos megas e assim por diante. E alguma mensagem de erro se tiver. Então vamos voltar lá para o SQL, né? Management Studio. Conferir se a tabela está carregada, beleza, carregou direitinho. Perfeito. Continuando, a próxima demonstração que eu vou fazer é dentro do Data Factory também, mas é usando a ferramenta do Dataflow. Eu tenho aqui 3 arquivos, né? Um arquivo de comprador, deixa eu mostrar o conteúdo aqui. Então tem poucos dados exatamente para a gente acompanhar. Esse tem header, né? Ou seja, a primeira linha representa o nome das colunas, aqui, separado por ponto e vírgula e tal, e tem 3 registros, né? Código, nome, endereço, e-mail e tal. O segundo arquivo, ele contém dados de produtos, deixa eu abrir também, então lá banana, melão, sabão, esponja e tal. Agora eu vou abrir no Excel para ficar mais bonito, para a gente ver as colunas, como é que elas estão, né? Então tem código, nome, RG, CPF, cartão de crédito, e-mail e endereço, né? Num arquivo de compradores. Beleza, deixa eu abrir o arquivo de produto. Então tem lá banana, melão, sabão, esponja e afins, né? Código, preço do produto. E por último, a tabela de venda, que é a tabela de join entre esses dois, né? Compradores compram produtos, produtos são comprados por compradores, e é aí que eu tenho a junção desses dados. Então deixa eu mostrar agora o modelo desses dados. Então esses arquivos foram gerados a partir de um banco de dados. O produto está ligado com venda através do código do produto e o comprador está ligado com venda através do código do comprador. O objetivo é juntar essas informações gerando uma única tabela no meu DW, né? No meu Data Warehousing. Para isso, eu vou usar o Azure Dataflow, que ele é um componente, ele é uma ferramenta dentro do Data Factory. Então aqui eu crio um pipeline novo, arrasto o Dataflow, Mapping Dataflow, vou criar um novo. Então finish aqui e começo. Primeira coisa é fazer a ingestão, né, dos dados todos. Então vou colocar aqui Data Lake,
delimitado por ponto e vírgula. Aqui eu coloco o endereço do arquivo, produto, ok? Vou fazer isso para cada um dos arquivos, vou adicionar todos. Coloco a projeção para ele reconhecer os campos, né? Aqui eu coloco produtos, vou clicar em projeção, aqui ele já reconheceu todos os campos, os data types e tal, e dou um preview nos dados. Tá aí o resultado, reconheceu os dados, beleza. Vou adicionar a segunda tabela, de novo data lake, delimitado ponto e vírgula, e vou repetindo o processo para cada um dos arquivos. Vamos fazer aqui, vou acelerar. Essa é a tabela de vendas, preview, ok. Agora vamos colocar a última tabela, mesma coisa. É a tabela de comprador. Comprador. Reconheceu as colunas, preview, reconheceu os dados, ok? Deixa eu abaixar aqui. Então eu tenho as 3 tabelas aqui declaradas. Eu vou começar fazendo um join, né? Clico no maisinho, join. Esse join é produtos vendas. Então eu vou fazer um join, né? Com um inner join com a tabela de produto e a tabela de vendas. Defino quais são as colunas, que é o código do produto ali, e peço para dar um preview nos dados. Tá aí o resultado, né? Então, o primeiro join. Aí, clico no maisinho ali para fazer um segundo join, né? Então, eu já fiz um join, faço um segundo join com a terceira tabela, que é a tabela de comprador. Aí, eu ligo as 3 dessa forma. Então, esse join vai chamar comprador venda, vai ser um join com a tabela de comprador, um inner join, e defino quais são as colunas de igualdade, que são código comprador das duas tabelas. Fica assim, desse jeito, vou dar um preview. Ok, então eu tenho o resultado completo, né, do join dessas 3 tabelas, trazendo o dado de uma forma consolidada. Eu não vou precisar fazer join quando eu estiver fazendo análise de dados. Então estão todos os dados aqui. Eu não preciso de todas as colunas de código, por exemplo, eu posso eliminar, então dou um select aqui, e esse select vai ser o colunas, e nesse select o que eu vou fazer é eliminar ou renomear colunas. Então os códigos vou tirar, aqui ó, código do comprador, código do produto e código comprador da tabela de comprador. Aí, então só fico com os dados mesmo, né? Porque os códigos eles estavam lá basicamente para resolver os joins. Por último, eu vou fazer o sync, vou jogar para a tabela final, né, para dentro do meu SQLDW. E uma coisa interessante que o Dataflow faz é que ele cria a tabela, né, no destino. Então, eu venho aqui nas configurações, dou um new, aponto para o SQL Database, faço a conexão, né? Eu já tenho um conector pronto e ele pergunta, você quer carregar numa tabela que já existe ou quer criar uma nova? Eu vou criar uma nova, né? Vai chamar vendas consolidadas. Tá aí o nome da tabela, ok. Vou dar um nome para esse step, meu SQL, ok. Aí eu venho aqui em pipeline e dou um debug e o debug faz a primeira execução, né, e me traz um feedback ali embaixo do progresso. Deixa eu olhar aqui no SQL se a tabela vai aparecer, que ela não existia. Dá um refresh aqui. Beleza, já existe a tabela, vamos ver se ela tem dados. Deixa eu abrir uma janela nova aqui. Vamos select nela. Vendas consolidadas, tá aí. Ele carregou os dados, tinha pouquíssimos dados, exatamente para ser mais didático, mais simples. E tá prontinho, tá carregado os dados através do Dataflow, né? Então ele permite que você faça vários tipos de transformação, entre eles o join, mas tem muitos outros, né, módulos de transformação. Vou fazer um vídeo mais à frente mostrando só isso. Deixa eu mostrar, voltar lá pro Data Factory e mostrar o histórico de execução desse pipeline.
e ele mostra lá todo o diagrama de transformação dos dados na parte de cima. Embaixo tem os tempos de execução, os tempos para cada um dos steps. Então eu consigo saber onde é que está mais lento, onde é que está mais rápido. Bom, é isso que eu queria mostrar, pessoal, nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Assinem o canal, coloquem comentários, façam perguntas. Valeu e até a próxima.